Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. No primeiro dia com Maria no reino da divina vontade. A gente vai fazer agora uma meditação, uma reflexão, para vocês poderem mergulhar profundamente, na meditação desse conteúdo. Então, logo no começo, nós ouvimos da mãe uma palestra onde ela nos convida a entrar no reino de sua mãe, de nossa mãe, no reino da divina vontade. Nossa Senhora é a rainha deste reino. Por quê? Porque ela foi a única, mulher humana, inteiramente humana, que viveu nessa terra e que conseguiu, plenitude total nesse dom da divina vontade. Ela ouviu de Deus, antes mesmo, no pensamento de Deus, ela foi convidada, antes de ser concebida, ela foi convidada por Deus a lhe dar um teste. Ele contou o que a vontade humana iria produzir em Adão e em toda a geração dos homens. E a rejeição que iria, se manter na relação com cada um dos seus filhos amados. Ela ficou horrorizada com todos os frutos da vontade humana. E ela, ao saber tudo isso, Deus ter essa complacência para com ela e para conosco, porque escolher uma pessoa para ser a mãe de Deus é uma graça muito grande, não só para ela, mas para nós também, porque ela se torna nossa mãe, em primeiro lugar também, nosso exemplo, nossa cabeça, nosso modelo, ainda mais modelo principal para as mulheres. As mulheres, hoje em dia, são as que mais têm vontade própria. A revolução que aconteceu feminina na Terra, nada mais, nada menos, é pura vontade humana. Aí você me pergunta, no mundo de hoje, tão avançado, você vem me dizer que a mulher não tem direitos? Que a mulher teria que continuar até hoje, não sendo analfabeta, não tendo direitos de igualdade com o homem, nada, mesmo ela sendo tão inteligente. Você está dizendo que ela não teria essa liberdade, ela que é tão especial, tanto que o próprio Jesus engrandeceu a mulher na época dele. Então eu vou explicar para vocês. A mulher, ela nunca foi jogada de lado por Jesus, por Deus. Muito pelo contrário. Desde o momento em que ela foi criada, ela foi colocada em igualdade com o homem. Então, a vontade humana do homem é quem permitiu que a mulher ficasse abaixo. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Aí você me fala, mas a mulher não teria mesmo que fazer justiça, de fazer essa vontade de Deus, acontecer na Terra? Não foi isso que a revolução das mulheres, a revolução feminista trouxe? A divina vontade de que a mulher é igual ao homem? É difícil a gente compreender, compreender esse domínio, esse entendimento. Por quê? Porque a gente não tem que fazer por nós mesmos. Essa justiça compete a Deus. Aí você me pergunta, por que Deus demorou tanto para fazer justiça? Por que as mulheres ficaram tanto tempo? Por que Ele não as defendeu? Ele fez o possível. Tanto que Maria, ela foi, quem formou João na igreja, para a igreja, Ela que formou João. Ela que explicou para João tudo o que ela aprendeu com o Mestre Jesus nos seus 33 anos de vida com Maria.
né, vivendo com Maria desde o primeiro momento, ela recebeu os ensinamentos sobre os desejos de Jesus para a igreja. Quem falhou não foi João, foi Pedro e foi os outros apóstolos, Paulo, que não colocaram a mulher em pé de igualdade na igreja. E quem reinou muito tempo na terra foi a igreja. Então a gente perdeu tudo. Perdeu tudo por causa da vontade humana também na igreja. Aí então você diz que a Nossa Senhora é uma sacerdotisa. É como se fosse assim. Jesus não a colocou assim, porque se tivesse colocado ela seria assim. Mas ela era muito importante. Foi dela que partiu todos os evangelhos, que partiu todo o ensinamento para a igreja. E ela não quis aparecer, a pessoa, né, humilde, que não tinha eu. Ela não se importou com ela mesma. Aí você me pergunta, então ela foi a falha? Não, ela não foi a falha. Muito pelo contrário, né? Se não fosse por ela, a gente não teria nada do que a gente tem. Nem igreja a gente teria. Nem salvação a gente teria. Mas a justiça, né, que deveria ter sido feita desde o princípio, foi através do momento em que os homens abrissem mão de toda o medo, né, de colocar a mulher como um instrumento ali naquele momento, né, de igualdade, de ser igual a eles na igreja. Nas primeiras comunidades cristãs, as mulheres, elas que cuidavam de tudo, os homens morreram a maioria, né, e elas que cuidavam da comunidade, elas que cuidavam das celebrações, né. Então hoje, quando você vê uma ministra cuidando das coisas para o padre, ela está sendo colocada no devido lugar. E não tem nada de errado de colocar uma pessoa para ser ministra, né, da Eucaristia, ajudar o sacerdote, colocar a mulher para ler uma leitura bíblica. Então a igreja ela está tentando colocar a mulher aonde ela pode estar, né? E não é aberto, né, nem foi, porque se fosse, a Nossa Senhora ela teria celebrado em algum momento a Eucaristia, ela nunca celebrou. Então foi ela quem desejou, foi Jesus quem desejou primeiro e depois ela só passou para frente, que seria os homens sacerdotes, para poderem, né, fazer o momento da consagração eucarística, para receberem esse mandato divino de serem o próprio Jesus, né, que iria erguer o pão e o vinho e conseguir o progresso da graça, né, do milagre eucarístico acontecer. Então, é a ordem que foi colocada por Deus na divina vontade. Então, hoje, quando a igreja está, né, abrindo espaço para a mulher atuar, não tem problema algum. A mulher pode estudar, como Maria, ela é estudiosa, né, pode dar aula de teologia, a mulher pode ser diretora espiritual, de homens até mesmo, de padres até mesmo, né, de leigos estudiosos também. A mulher pode dar aulas, pode dar palestras, como já está acontecendo na igreja pela unção do Espírito Santo. Então, mas durante milênios a igreja viveu numa constante de colocar a mulher abaixo, seguindo a vontade cultural da época. Então, os apóstolos, eles deixaram sobressair não o desejo do Espírito Santo que estava se manifestando nas comunidades, mas sim de manter ainda, né, a ordem estabelecida pela cultura. E em Roma, a mulher, né, por mais importante que ela fosse, as imperatrizes, elas eram importantíssimas, né, santas, doutoras da igreja, muitas que surgiram, né, da elite romana, muitas delas também, né, foram apreciadas no seu conhecimento, porém nunca foi dado para elas lugar na mesa, na liturgia, na mesa eucarística, de ajudar, de apoiar, né? E assim o erro não foi de Deus, nunca foi de Deus, sempre foi a vontade humana, sempre foi a cultura da época que fez com que a mulher perdesse seu posto. Então é muito importante a gente entender isso para a gente poder mergulhar no universo dos 31 dias com Maria no reino da divina vontade, entendendo qual é a vontade divina para a mulher. Então, se a mulher precisou à força, através de revolução,
né? Pedir o anticoncepcional, pedir o aborto, né? O controle sobre o seu próprio corpo. Tudo essas coisas já são ação maligna, né? Ação maligna, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, por isso que essa revolução feminista é a pura vontade humana em primeiro lugar, aonde a mulher está pensando somente nela própria e no seu próprio benefício e não está pensando na vida que ela está gerando, o que vai gerar, muito menos em Deus, né, que quer dar vida através dela para seus filhos. Então, a mulher está deixando de gerar vida, aumento nesse momento, claramente, é por causa da vontade humana que a fez fechar-se a vida. Né? E todo o processo de feminismo deste tempo moderno é uma afronta e ofensa gigantesca contra Deus. É o fruto maior, consequência maior da vontade humana destruidora na Terra. Então é importante a gente dizer, porque a gente vai caminhar com Maria no reino da divina vontade, uma mulher. E ela, rainha deste reino, ela foi soberanamente triunfo de Deus nesse conceito de ser mulher e mãe, né, vivendo nessa divina vontade. E qual é hoje a vontade de Deus para nós no tempo moderno? A gente não ser feministas nesse grau, não desejar direitos femininos acima dos direitos de Deus e os direitos da própria, né, raça humana, e a gente ser obediente aos mandatos divinos, os preceitos da terra, dados à terra para nós, os mandamentos da lei de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e a vontade dele também. Então ela vem convidar a gente a entrar no reino da divina vontade, né? Ela quer bater na porta do nosso coração, aonde é a fonte da nossa vontade. Né? Com minhas próprias mãos ela traz o livro para Luísa, que é para nós, oferecendo a nós com cuidado maternal, para que nós, ao lermos, vamos aprender a viver no céu e não mais na terra. Então é muito importante essa intenção de viver no céu e não mais na terra. Este livro é de ouro, né? E formará para nós a fortuna espiritual, uma felicidade, né? De poder viver uma vida divina na terra, onde nós estamos vivendo a vontade de Deus. À medida que fazemos a vontade de Deus na terra e deixamos de fazer a nossa vontade, nós estamos vivendo a vida da bem-aventurança do céu. Porque lá no céu todos fazem a vontade de Deus. E aqui na terra, você fazendo a vontade de Deus, você é um ser divino. Um ser já purificado. Um ser que já abriu mão daquilo que te prejudica, que te põe diferença diante de Deus. Né? Todo esse mal do abismo do pecado, toda essa podridão do pecado, que faz com que Deus nem se aproxime de um ser humano que está nesse grau de pecado mortal, isso não existe mais uma alma aqui na terra que dá a sua vontade humana para Deus, por meio de Maria. E a Nossa Senhora vem nos ajudar, e ela é a melhor pessoa para nos inspirar, para nos explicar o que é a vontade humana. Ela é importantíssima, né, para poder nos dizer. Jesus, ele mandou os 36 livros do céu para Luísa Picarreta, explicando minuciosamente os desejos dele e por quê. Mas Maria não. Maria, no único livro, ela fala resumidamente o principal que nós humanos temos que saber, que temos que abrir mão, né, de ofender a Deus. E aí, com ela é muito mais fácil a gente compreender, né? Ela está mais próximo de nós, né, da nossa fragilidade, e a gente consegue ouvir a voz da mãe, né? E ela consegue realmente trazer para nós essa realidade. A gente vê de Jesus uma dificuldade de entender, né, a vontade divina, mas com ela a gente entende, porque ela é tão humilde que ela só fala, olha, ele é maior e nós não somos nada, né? E essa humildade de Maria é exemplo até mesmo para Jesus, é modelo até mesmo para ele, né? Não dizendo que ela é mais humilde que Jesus, não, de forma alguma. Não tem pessoa mais humilde que Jesus. Ele é um Deus que se encarnou, né, no seio de uma mulher humana. Não tem como dizer que uma pessoa é mais humilde do que Jesus, é impossível. Mas a humildade dela é diferente. É uma humildade humana, né? Ela não é um ser divino que se encarnou. Ela é uma pessoa humana que abriu as portas para Deus, né? E o jeito dela fazer isso foi através de uma humildade muito grande, de se colocar abaixo de todos os outros seres vivos da terra, né? Então nós temos que aprender com ela como fazer isso.
é muito importante a gente abrir mão totalmente da nossa vontade humana, nossa vontade de fazer alguma coisa por nós mesmos, de uma autopreservação. E aí você me pergunta, é mais uma questão que é colocada, né, no mundo. As pessoas hoje falam de sobrevivência, de autopreservação. Tentam de todas as formas, com os ensinamentos humanos, que não tem, né, nenhuma confirmação em Deus. Deus não confirma nada que o ser humano ensina nas escolas, nas faculdades, que os nossos estudiosos cientistas falam sobre o homem ser simplesmente um animal evoluído. E como os animais eles têm um senso de autopreservação, né, de vencerem todas as batalhas, e o corpo humano demonstra isso, né, por causa do seu sistema imunológico, luta, né, para que possa preservar. Isso é dom de Deus. Nenhum cientista, por mais que tente entender isso, ensinar isso, estudar isso, consegue compreender como se acontece isso. Isso é para Deus que deu para nós. É uma autopreservação que não é de nossa, que não vem de nós. Não é algo natural que vem de nós. É algo que corresponde a um ser eterno, que nos criou e que nos mantém vivos por sua vontade. Não existe autopreservação, só existe preservação dada por Deus. Então, a partir do momento que se fala que a gente evolui sem nenhuma interferência de nada externo, a pessoa está negando uma coisa que nem conhece, que é Deus, um mistério infinito que é invisível. E por ser invisível e não poder ser provado, eles rejeitam. E isso é um pecado gravíssimo da nossa geração. Por isso é a vontade humana também, né? Poder dizer, eu vivo, não sei como nasci, não sei como de verdade a gente está em pé andando, mas eu vivo e é por mim mesmo. Não existe. Nós não temos por mim mesmo. Não é a natureza. Não existe. Eles não têm palavras para dizer da onde vem essa inteligência, da onde vem essa diferença entre nós e os animais. Eles não conseguem compreender como que nós falamos, como que nós ouvimos, como que nós pensamos, né? E fazemos tantas coisas diferentes, né? Construímos, né? A diferença entre nós e os animais é enorme. Por mais que eles tentem fazer os macacos falarem, os macacos obedecerem, os cachorros, né, fazerem coisas magníficas, tudo isso é graça de Deus. Tudo é graça de Deus, mas nunca conseguem. A gente nunca vai ver um cachorro tomando café numa xícara e conversando com a gente, tá? Porque não é vontade de Deus. Então a gente tem que compreender, por mais que se desenhe isso, por mais que se imagine isso, por mais que se acredite que tem seres de outros planetas, que são animais, que pintam esses seres, né, diferentes de nós, que eles são, né, autoevoluídos, não existe. Que tem uma evolução. Então eles tentam buscar respostas. E as respostas são óbvias. Jesus, ele deu essas respostas todas em suas mensagens, em seus livros, em seu evangelho, né? Nós temos toda a fonte da verdade, mas eles querem de todas as formas negar essa realidade. Então não tem o que fazer, gente. Podem fazer o que quiser, né? Se vocês caírem na conversa deles, vocês vão pro buraco onde eles vão cair. Então não vá, né? Não se sinta, quando alguém vir conversar com você, um estudioso, um filósofo, seja quem for, que você ouvir na televisão, falar pra você que a gente é bitolado, que a gente é um bando de doente mental, porque a gente acredita numa coisa invisível, olha, fica com dó deles. Fica com dó deles, porque quem acredita em Deus, ele se aparece pra pessoa. Ele se manifesta. Pode ser que ele não aparece, né, em algo visível, mas quem acredita e busca Deus encontra de forma incompreensível confirmações que não tem como a pessoa duvidar. Quem faz uma experiência com Deus consegue perceber sua presença, consegue realmente, né, viver essa realidade. Quem realmente abre a porta e busca de todo o coração. Não pessoas curiosas que estão, né, ouvindo um pouquinho de cada coisa para poder, né, se achar especial de que tá atento. Não, né? Uma vida com Deus é diferente de tudo.
é uma intimidade com Deus, é uma busca em Deus, é uma vida onde você rege na sua vida essa presença invisível para que Ele seja a presença constante, atuante, e dele você tira a força, tira a energia, tira a alegria, tira os dons da paz, né, da perseverança em tudo que você faz. Uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não busca essa intimidade, que não busca essa força em Deus, essa pessoa definha. Chega um momento em que ela se desiste, que ela fica depressiva, que ela se mata. E como se pode ver pessoas se matando hoje em dia? Drogas, bebida, álcool e o próprio suicídio, sexo, vários outros vícios. A pessoa que perdeu toda a força em Deus busca força em outros elementos e vive alienada. Essas são pessoas que você pode chegar nelas e falar: você está alienado, você está se matando, se destruindo. Essas pessoas são as pessoas que nós temos que ter mais piedade de tudo. Mais piedade, porque são pessoas inteligentes, mas que não conseguiram encontrar respostas para suas vidas, né, em Deus, e que tiveram que buscar suas respostas em coisas humanas degradantes, que fizeram com que elas se tornassem, né, zumbis em vida. Aí você me fala: mas só que eu bebo uma cervejinha, e eu não sou assim. Então, meu irmão, minha irmã, você só simplesmente bebe a cervejinha por um momento, né, para poder você se sentir alegre e tirar força dessa cervejinha. Você está tirando alguma coisa dessa cervejinha, ela não está entrando no seu organismo à toa. Então, você está ocupando pelo menos uma porcentagem da sua capacidade, né, espiritual e mental. Você está ocupando com esse pouco tempo que você bebe, né? E você está dizendo para Deus e para si mesmo: a minha força não vem de Deus, né? Parte da minha força não é dele. Essa força vem, né, de um alucinógeno. Então, vem de um momento em que eu quero passar um momento de relaxar através de alguma coisa. Você está dizendo a mensagem para Deus claramente. Então, se eu fosse você hoje: ah, mas eu gosto de beber. Vontade humana. Você está pensando em você, né? Renuncia a isso. Nossa Senhora quer fazer você renunciar a essa vontade humana. Esse pensar em si próprio. Nada mais do que cerveja é pensar em si próprio. Primeiro, porque se você bebe, você não pode dirigir. Você já vai ser uma pessoa que não pode servir o outro. Então, não tem valor nenhum. Então, por isso a gente já fala sobre os vícios, que são principalmente aquilo que a vontade divina vai destruir logo de cara. Se vocês conhecessem minhas ansiedades, meus suspiros ardentes e até as lágrimas, né, que choro pelos meus filhos, se vocês soubessem como eu queimo de desejo que vocês ouçam minhas lições e aprendam a viver da divina vontade. Então, esse livro, você verá maravilhas que ela vai contar, né, com as lições que ela vai apresentar. Aí tem uma meditação do primeiro dia. No primeiro dia, ela vai falar pra gente, né, do que Deus agiu nela, né, derramou sobre ela mares de poder, né, mares de sabedoria, de amor, e ela disse que preferiria morrer milhares e milhares de vezes em vez de fazer um único ato da sua vontade própria, né, e que a gente precisa imitá-la. Aí tem os pontos de meditação do Dom Leonardo Maria Pompei, onde ele fala: milhares de anjos ouvindo suas lições sobre o Divino Fit. Ao longo do trabalho tremendo da serva de Deus Luísa Picarreta, estes textos da meditação são os únicos que foram escritos sob o ditado direto da Divina Maria, Rainha do Reino Supremo, da vontade divina. Então, esse é o único conteúdo, é o único livro que vocês vão ter em mãos, né, que foram ditados em ordem, numa ordem certinha, né, com o objetivo principal, né, de Nossa Senhora, do começo até o fim. É o único livro ditado pela Mãe do Céu que existe na face da Terra. Os outros livros são livros inspirados por ela ou nela, mas esse livro foi ela pessoalmente quem nos deu. Um presente sublime e extraordinário a ser recebidos com toda a gratidão possível que a Rainha Mãe deu-lhe para animar as meditações de maio. Uma para cada dia. Então, como eu já disse, não precisa ser maio,
Ela deu para Luísa em maio, porque é um mês especial, né, dedicado a Nossa Senhora na igreja. Mas pode ser rezado em qualquer outro mês, pode começar no dia 15, pode começar no dia 16, não importa. O importante é você entrar no universo, né, dos 31 dias com Maria para dar a sua vontade humana. E é muito importante essas orações, são orações dadas do céu para nós, tem poderes enormes. Ela falou que essas orações têm o poder de sequestrar o Criador, né, de atrair Deus para nós, para nos dar toda a atenção que nós precisamos, né? Então a gente não pode perder tempo, né? Temos que fazer no primeiro momento que você tiver acesso ao livro. Então, se você começou o livro hoje, né, já não é dia 1º de maio, é dia 2, dia 8, você encontrou atrasado, não tem problema, você começa hoje, amanhã, não importa. É importante que você comece, não importa se é dia 8, se é dia 9 de maio, se é dia 15 de maio, não importa o dia que você começar, o importante é você fazer, né, até o fim, tá? Um para cada dia, né? Ninguém sabe tudo sobre o Fiat Divino, é uma novidade total, né? E todos os seus segredos, ninguém sabe de nada disso, né? Foi só para Luísa Picarreta que Jesus deu essa palavra explicando o Divino Fiat, Fiat Supremo. Tem gente que nem acredita, porque não, se é uma só pessoa sabe disso, então não existe isso. Isso aí foi de repente uma ilusão dessa pessoa, né? Às vezes é coisa do demônio, não é de Deus, porque quer falar pra gente que a gente não tem direitos mais, que a nossa liberdade foi perdida e lá. Gente, cuidado, não julgue esse conteúdo só porque ele foi dado para uma só pessoa. A vontade de Deus, Jesus fala no seu evangelho várias e várias vezes de viver na vontade divina, de dar a sua vontade para Deus, de ser obediente à vontade do Pai. Ele só fala disso se você prestar atenção no evangelho, né? E ele fala da vontade de Deus na palavra de Deus, né? Fala muito. Então, não é algo que só para ela falou. Ele, Jesus próprio, falou, tá? Em várias entrelinhas, em vários momentos muito fortes, onde ele fala que o único alimento que ele tinha era a vontade de Deus, né? Ele fala claramente isso, né? Que Nossa Senhora falava dela, que todas as coisas ela meditava no seu coração. Então, claramente, isso é sinal da divina vontade na pessoa de Maria, né? A escola da Divina Vontade, presidida pela Divina Maria, suas maravilhosas lições não podem ser iguais, nem mesmo entre os altos arcanjos do céu, que também vivem na Divina Vontade. Portanto, é necessário arranjar para receber um presente tão grande, um presente no presente, e torná-lo conveniente e santificante. O apelo da Rainha do Céu, também ditada por ela, é a introdução a este livro divino. Ela mesma que diz: aqueles que acolhem este presente com amor do céu, sua visita, suas palestras, serão os primeiros filhos de sorte que pertencerão ao reino do Fiat Divino, e ela escreverá seus nomes em letras douradas no seu coração imaculado e materno. Nossa Senhora não mente, nem pode mentir. Ela não engana e nem pode enganar. Ela não exagera e nem fala por excesso. O que ela promete aqui, indubitavelmente ela vai conceder àqueles que com humildade, alegria, gratidão e amor aceitarem suas lições, sem reservas, e as colocarem em sua vida até o último detalhe. Então nós vamos continuar amanhã, né, a meditação do primeiro dia. Nós vamos estar, né, aqui constantemente ligados a essa Mãe do Céu, que quer falar tanto para nós, que quer nos orientar. Então a gente não vai de forma alguma nos desconectar desse conteúdo durante esses 31 dias. A gente vai estar atentos no nosso canal, né, colocando os conteúdos aqui e as meditações referentes às palavras de Maria. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat.